Boa tarde. Eu cumprimento igualitariamente todas e todos e faço aqui alguns cumprimentos direcionados. Queria cumprimentar a mesa, os meus amigos na mesa, Dr. Bruno Reis de Figueiredo, Dr. Vicente Flávio, Dr. Raimundo Cândido Neto, doutora Débora Ribeiro, Dr. Jardins. Eu queria saudar a advocacia trabalhista aqui presente, lavra essa que eu milito diariamente nas pessoas do ex-presidente da ABRAT, doutor Oswaldo Rothband, meu amigo, e do presidente da ABRAT, doutor Roberto Paraíba, de quem eu fui assessor especial da presidência dessa associação. Queria cumprimentar o doutor João Carlos Amorim, doutor Luiz Carlos Moraes, Luiz Gustavo Moraes. Eu cumprimento de forma fraternal, Vossa Excelência, que é meu amigo, e no nome de Vossa Excelência eu cumprimento todos os demais presidentes e presidentas de subseção da OAB. Vossa Excelência, que tem uma conexão muito grande com esse tema, o doutor Raimundo Cândido Neto estava nos revelando ali que Vossa Excelência é dos mais combativos apoiadores da comissão contra o aviltamento dos honorários. Eu queria cumprimentar muito especialmente o meu amigo sócio, tesoureiro da OAB Jovem, doutor Diogo Lustosa, doutor Humberto Marcial, Paulo Coimbra, vice-presidente da AMAT Jovem, e cumprimentar os meus queridos presidentes da OAB Jovem, na pessoa do meu amigo doutor Vlauenberg Vlávios, presidente da Comissão OAB Jovem de Uberlândia. Eu mando um beijo muito carinhoso para aquela mulher maravilhosa, primeira presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, doutora Moema Batista. Pessoal, honorários. Talvez eu tenha sido convidado para falar sobre honorários, porque, pela instrumentalidade da confiança do doutor Raimundo Cândido Neto, eu participei sim dessa sustentação oral, que aumentou os honorários de forma exponencial, como foi citado aqui, de 3 mil para 270 mil. Foi uma honra muito grande participar desse momento histórico da OAB. E eu agradeço a confiança do doutor Raimundo Cândido Neto, assim como agradeço também a confiança de Vossa Excelência ao me chamar aqui. Eu sou um cara que, como diz William Shakespeare, nada me deixa tão feliz do que ter um coração que não se esquece dos seus amigos. Então, queria agradecer estar aqui. O senhor sabe da importância que é estar aqui para mim. Ao senhor, ao doutor Sérgio Leonardo e ao doutor Antônio Fabrício, a quem também eu, nada obstante ausentes, eu já manifesto aqui minhas profassas pela brilhante organização desse evento, com essa magnitude, a ele e ao doutor João Lourenço. Mas, pessoal, aqui eles falaram do que a OAB tem feito em favor dos honorários, em favor da dignidade do exercício da profissão. E quando eu fui convidado para tratar desse tema, eu fiquei muito feliz, lisonjeado, ao mesmo tempo que, cônscio da responsabilidade que recaía sobre os meus ombros, eu fiquei preocupado, na medida da consciência de que é um tema muito caro à advocacia. E aí eu me perguntei, dentro da minha experiência, qual seria a abordagem da minha manifestação. Como foi dito aqui, eu fui presidente da Comissão OAB Jovem de Minas Gerais e, portanto, a abordagem que me veio à cabeça é perguntar o que nós, advogados, estamos fazendo em favor da nossa classe, em favor da valorização dos honorários, em favor da cobrança justa de honorários. Porque nós aqui ouvimos dizer que a nossa entidade de classe é combativa, aguerrida e intransigente na luta pela valorização dos nossos honorários. Mas e nós? Como nós estamos cobrando os nossos clientes? Nós estamos valorizando o nosso trabalho na medida que ele merece? Ou, se por outro lado, nós estamos desvalorizando o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, prejudicando o nosso colega na medida que nós estamos cobrando honorários indignos no nosso dia a dia? E essa é a pergunta que certamente passa na cabeça de todo mundo e que certamente a advocacia, sobretudo no início de carreira, pensa. Porque, vejamos, doutor Raimundo Cândido Neto, a gente percebe que o advogado e a advogada, eles saem da faculdade plenamente capacitados para advogar, mas eles não saem da faculdade capacitados a viver da advocacia,
porquanto na faculdade não são abordados temas essenciais para a produção da renda do advogado e da advogada no dia a dia. A gente sai da faculdade sem saber cobrar. A gente sai da faculdade sem saber atender o cliente. Então eu pensei, bom, já que os resultados de honorários da OAB são tão bons, e quem vai falar disso é quem tem mais propriedade, que é o doutor Raimundo Cândido Neto, eu vou tentar falar daquilo que me é mais próximo, o que seja a cobrança de honorários no nosso dia a dia. Bom, a gente sabe que a advocacia tem reclamado muito da crise, assim como todo brasileiro, nós estamos vivendo tempos difíceis. E às vezes a gente canta aí como a Beth Carvalho, doutor Humberto Maciel, que dizia o seguinte: cansei de tanto trabalhar na ilusão de melhorar, 5 filhos, mulher e sogra para sustentar. 750 cruzeiros não dá, não dá, trabalhei demais por causa deles, os trajes deles são de Adão e Eva, se acostumaram a passar mal. Mas isso não é legal, a vida que a gente leva. Mais ou menos é esse o pensamento que às vezes perpassa pela cabeça da advocacia. Mas por quê? Se somos os únicos que temos uma determinação constitucional de sermos responsáveis pela administração da justiça, num cenário brasileiro cheio de injustiça, portanto, com muitos clientes, e onde 103 milhões de pessoas vão aos órgãos do judiciário em busca de justiça, justiça essa da qual somos responsáveis pela administração. Então, o mercado não está ruim para nós. E como que a gente, diante desse mercado que não está ruim para nós, às vezes não conseguimos cobrar os honorários, mensurar aquilo que vai formar a nossa receita e que vai fazer com que vivamos com dignidade. Quem é advogada, geralmente não tem tino comercial e nem tino administrativo. Nós mexemos geralmente com coisas humanas, nós gostamos de sentimentos, nós gostamos de convencimento, né? Nós gostamos de brigar por uma causa, mas a gente não sabe que 2 mais 2 é 4 às vezes, e no final do mês a gente às vezes fecha no vermelho. A gente não encara a advocacia como um exercício que deve ser também empresarial. A gente muitas vezes não cuida de contratar os nossos funcionários da maneira correta, não cuida de fazer o custo do escritório de maneira que nós vamos oferir ao final lucro e, portanto, viver com dignidade. Isso parte de nós mesmos. Às vezes, no afã de cobrar um cliente, de não perder o cliente, nós cobramos honorários baixos. E nós vamos cuidar daquele processo, às vezes, a vida inteira. E daqui 15 anos, a gente vai estar grande, a gente vai ter evoluído e vai estar com ódio daquele processo que a gente cobrou barato por ele e querendo botar fogo no fórum, porque esse processo não acaba. Então, gente, eu acho que é uma questão da gente começar a pensar que no nosso exercício de humanas, nós precisamos contar com as exatas. Então, vejamos. Às vezes o cliente chega perto de você e a gente fica doido para cobrar do cliente, a gente não sabe a hora de dizer o preço para o cliente. Às vezes a gente responde no bate-pronto. Quanto que é, doutor? É tanto. Aí passa um tempinho e você percebe que você podia ter cobrado muito mais. Você não estabelece com o seu cliente naquilo que você é especialista, que é a relação intersubjetiva, que é a relação humana para a qual você se especializou, você não estabelece, às vezes, um contato devido para saber dos seus honorários. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes o cliente chega perto de você, você cobra dele, sei lá, R$ 1.500, de uma ação que você poderia cobrar 8. E aí, durante o bate-papo, depois que você já cobrou os 1.500, esse cliente saca a chave de uma BMW, bota em cima da mesa, saca um iPhone 8, aí você fala, me lasquei. Ele está bem e eu agora vou ter que cumprir o meu mistério por um preço muito menor do que eu poderia cobrar. Então, estabeleça com o seu cliente um contato visual, um contato temático, um contato que você possa identificar ali como oferir seu preço de forma digna e como oferir mais lucro no final do mês. Saiba quanto custa a sua hora. E a gente, às vezes, não sabe mensurar a hora. A gente termina um mês e fala assim, nossa, ganhei R$ 6.000 nesse mês. Nossa, foi maravilhoso o mês.
Mas a gente não sabe quanto custa a nossa hora. Aí a gente começa a pagar as contas do mês subsequente, e a gente começa a ver que os R$6.000 que aparentemente foram muito bons, na verdade foram muito ruins, porque a gente não sabe quanto custa o nosso trabalho. Então eu acho que a advocacia e a OAB investe de forma intransigente nisso. Eu sei porque eu acompanhei pela Comissão OAB Jovem, nós fizemos vários eventos focados na cobrança de honorários. Nós fizemos vários eventos. O Dr. Raimundo Neto falou para nós como cobrar honorários no direito eleitoral para o jovem advogado. O doutor Antônio Raimundo Queiroz, que é conterrâneo da minha presidente da OAB de João Molevade, doutora Larissa, que eu também saúdo aqui, falou sobre cobrança de honorários no direito previdenciário, nós falamos no direito empresarial, nós falamos sobre honorários no direito criminal. Por quê? Dr. Bruno falou sobre sustentação oral, a cobrança de honorários por sustentação oral, e aí eu faço uma segunda reflexão. Nós, que contratamos às vezes correspondentes, será que a gente não está querendo minguar o trabalho do coleguinha para se sobrepor e faturar em cima dele? Nós que às vezes contratamos uma sustentação oral, será que nós não estamos querendo ganhar dinheiro em cima do nosso colega? E quando, na verdade, nós podemos pagá-lo de forma digna. Então é o seguinte, saiba o preço da sua hora. Se você tem que ganhar R$3.000 por mês para custear o seu escritório, saiba que R$3.000 por mês é mais ou menos R$136 por dia trabalhado, se considerarmos que temos 22 dias úteis, e a sua hora vai custar R$17. Então saiba que se você fechar uma hora sem ganhar R$17, na próxima hora você tem que ganhar 34, e assim sucessivamente. E você tem que começar a incluir nessa matemática de x mais y é igual ao meu mês, você tem que começar a incluir o seu custo de vida pessoal na sua casa. Então, se o seu custo do escritório é 3.000 e você tem que ganhar mais 3, você tem que dobrar o valor da sua hora. E você tem que ter a consciência de que se você trabalhou aquela hora e não recebeu, você vai ter que ir dobrando e no final do mês, às vezes, você vai ter que se virar para poder resolver esse pepino todo. A gente tem que saber mensurar a ousadia da cobrança de honorários na medida do nosso mês. Se meu custo é R$3.000 e na primeira semana eu fechei um cliente de 3.000, da segunda semana para frente eu viro o doutor Raimundo Cândido Neto, o doutor Marco Antônio Freitas, que cobram honorários milionários aí. Entendeu? Se eu paguei meu custo na primeira semana, eu dobro os valores dos honorários que eu cobro. Ao passo que, se nos primeiros 15 dias eu não paguei, os 15 dias finais eu começo a fechar a torneirinha da cobrança de honorários. Nunca, jamais aviltando meus honorários. A OAB tem uma tabela. E às vezes, gente, eu falo isso aqui para os jovens, faz parte a gente mostrar a tabela para o nosso cliente. Amiga, eu não posso trabalhar por menos do que isso aqui, não. É a OAB que está mandando eu cobrar isso aqui. Eu não posso trabalhar por menos do que isso aqui. Então, use a tabela como parâmetro. Ela é um parâmetro inicial. Quem forjou essa tabela foi quem já passou pelo que você está passando. É um custo inicial, é um marco que te ajuda a mensurar os seus honorários na medida do que o mercado está praticando. Às vezes é difícil para a gente, quando a gente sai da faculdade, entender que aquilo ali tem um custo, o processo tem um custo, você tem que despachar com o juiz, você tem o custo de impressão. A gente não mensura isso, porque a gente não foi preparado para isso. E eu ficava vendo a jovem advocacia pensando como ajudar e pensando como me ajudar. Porquanto não sei cobrar honorários, e precisei aprender, e precisei ver, às vezes, um cliente chorando e saber que eu não podia cair naquele sentimentalismo ali, porque aquilo ali ia me dar problema. Quando você assume uma causa de uma mulher, quando chega na sua frente uma mãe com um filho preso, aquele filho pode ser o maior bandido do mundo, mas você é um gestor de esperança daquela mulher. Ela está te contratando porque ela acha que você vai resolver o problema do filho dela, porque para ela ele não é um bandido, ele é o filho dela. Você vai gerir a esperança daquela mulher. Gente, isso custa caro. Você gerir, você responder o WhatsApp, e você responde a pergunta, e se você vê a pergunta e não responder, ele sabe que você viu e não responde, e aí você tem problema em casa, porque você não pode bloquear o Vzinho azul, porque se você bloquear o Vzinho azul, sua mulher acha que você está bloqueando, para ela não ver que hora que você entrou, que você saiu do WhatsApp, e não saber se você leu ou não a mensagem dela. Então, a advocacia tem um custo altíssimo no seu dia a dia, nas suas relações, que a gente precisa incluir no nosso preço. Bom,
Vamos lá. Não acabei não, senhor. Espera isso. Ué. Eu tenho meu tom. Bom. Não cede a pressão não, Moisés. Oi? Não cede a pressão não. Não vou ceder não. Eu tô vendo eu não desisto nunca. E isso a gente tem que saber também, viu, gente? A gente recebeu honorários. A gente recebeu honorários por alguma coisa, a gente tem que cumprir aquilo que a gente fez, né? Então, os meus honorários aqui são estar com os meus amigos e ter a honra de poder dizer que eu fui palestrante desse evento grande, e esses são os meus honorários. Então, vou cumprir os 20 minutos que eu tenho que falar na medida de pagar e de contraprestar esses honorários. Bom, brincadeiras à parte, a jovem advocacia hoje, ela vive o dilema de, muitas vezes, ter que enfrentar uma profissão paralela para conseguir cobrir seu custo. Eu tenho falado muito que, sem menoscabar qualquer outra profissão, quem forma para ser advogado quer ser advogado. E ele merece ser advogado, e tem espaço para ele no mercado. Agora, ele precisa se identificar no mercado. Se tecnicamente ele é qualificado porque a faculdade o outorgou a condição técnica de advogar, ele precisa se qualificar e buscar por si mesmo saber fazer o dinheiro com aquela qualificação técnica que ele tem. Então, a minha manifestação de hoje, ela é no sentido de, na verdade, homenagear a Comissão dos Honorários pelo belíssimo trabalho que ela vem prestando, trabalho proficiente, trabalho com resultado, mas ela é, sobretudo, para dizer para cada um de vocês, para me perguntar e sugerir que cada um de vocês pergunte o que eu estou fazendo na minha relação com o cliente, na minha relação com o exercício da advocacia diário, para valorizar os meus honorários. O que eu estou fazendo comigo? Gente, a advocacia, ela é... Muita gente fala, o advogado, tem um textozinho no WhatsApp que vem, o advogado é também psicólogo, parará, porque a gente sabe, quem mexe com direito de família, por exemplo, sabe que uma causa de direito de família a gente não pode cobrar barato. A gente não pode cobrar barato. Vocês estão aqui num sábado, num auditório quente, buscando qualificação, ouvindo um gordo falar aqui, e isso tem preço. E você não vai passar isso para o seu cliente, vai ficar com dó dele, vai se desvalorizar, você mesmo. Se você não se valoriza, o mercado não vai te valorizar. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, para que nós possamos buscar meios de aprender aquilo que a faculdade não nos ensinou. Buscar meios de nos valorizar. E não só cobrar da OAB, temos, óbvio, que acompanhar o trabalho da OAB e cobrar na medida da demanda que a gente tem, mas a gente não pode só cobrar da OAB, sendo que a gente mesmo não está colocando mais um tijolinho na construção da nossa própria casa. Então, esse é o recado que eu queria dizer. Valorizem seus honorários. Se a situação está difícil, vai passar, porque tudo passa. O grande Raimundinho diz que o segredo da advocacia é paciência, paciência e paciência. E eu ouso completar dizendo que é paciência, paciência, paciência e honorários. Então, vamos ter paciência, mas também vamos cobrar os honorários, vamos ter certeza que a gente vai trilhar a nossa caminhada, vai começar difícil. A gente que é advogado, eu acho que talvez essa palestra aqui, olhando para o rosto de cada um aqui, eu vejo que talvez a minha contribuição tenha sido até despicienda, na medida de que eu só vejo advogadas e advogados bem-sucedidos aqui dentro desse auditório. Então, mas se você ainda não se julga bem-sucedido, e se você está sonhando em andar de carros importados e ter uma condição de vida melhor, começa a aprender com aquilo que você está vivendo hoje. O Luiz Gonzaga é um cara que ganhou dinheiro na época que só o Roberto Carlos estava fazendo sucesso cantando rock brasileiro, Dr. Humberto Marcial. E ele tinha uma música que dizia o seguinte: ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada, uma cabocla e a lua branca em Canindé.
Ai, ai, que bom que é. Automóvel lá nem sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre, que anda a pé, vê nas estradas o orvalho moendo as flores. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai moendo os pés no riacho, que é água fresca Nosso Senhor. Vai olhando coisa a grané, coisa que, para modo de ver, o cristão tem de andar a pé. Então, gente, nós vamos andar de carro importado, sim, mas vamos aprender, enquanto a gente estiver andando a pé, a quantidade de coisa bonita que a gente pode aprender e a quantidade de honorários bons que a gente pode cobrar na medida do nosso aprendizado. Boa tarde, muito obrigado.